O ministro André Mendonça humilhou o ministro Alexandre de Moraes com uma dura lição, que também serve, aliás, para os seus outros coleguinhas ministros do Supremo, sobre o que significa ser de verdade um juiz. Ele deu um voto técnico e não político e tecnicamente perfeito no julgamento dos réus do 8 de janeiro, como, aliás, todos os demais ministros deveriam também fazer, né? Lê aqui comigo a manchete que saiu aí na CNN. André Mendonça diverge e vota para absolver 17 réus do 8 de janeiro. Aí André Mendonça, e aqui vem a reportagem dizendo que o ministro André Mendonça, do STF, abriu divergência nos processos que correm na corte para condenar ou absolver mais 17 réus pelos atos antidemocráticos do 8 de janeiro de 2023. Por enquanto, 4 ministros, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Cristiano Zanin e Flávio Dino, foram a favor das condenações. Já Mendonça é a favor de absolver os réus. Ou seja, a turma de sempre, a turma do Xandão, a turma do Big Xande, agora querer internacional, né? Essa turma votou para condenar os réus do 8 de janeiro, dando decisões políticas vingativas, enquanto vem aí o André Mendonça e faz o quê? Humilha todos eles com a verdade e com a justiça, com uma aplicação perfeita do direito. Dá uma olhadinha aqui, ó. Segundo o ministro divergente, que é André Mendonça, as provas apresentadas contra as 17 pessoas não são sólidas a ponto de levar à condenação. Ele também entende que há ausência de dolo, ou seja, de intenção. Já vou te explicar isso aqui. Olha o que ele disse, aspas dele. Observa-se que não há provas sólidas quanto ao dolo, enquanto vontade livre e consciente de praticar os delitos, os crimes narrados na inicial. A inicial é a acusação, é a denúncia. A par da simples admissão de cada réu de que estava, de fato, no acampamento, sem intenções criminosas ou intenções violentas. Deixa eu traduzir aqui o juridiquês para você. O que o Mendonça está dizendo no voto dele são duas coisas. Em primeiro lugar, ele está dizendo que não existem provas de crimes para condenar os acusados. No direito penal, para você chegar a uma condenação de alguém, a quantidade de provas deve levar o julgador a ter uma certeza, uma convicção acima de qualquer dúvida razoável de que a pessoa efetivamente cometeu o crime. Mas, na maioria dos casos dos réus do 8 de janeiro, essas provas simplesmente não existem. Porque as denúncias são genéricas, em lote. As acusações são feitas sem individualizar o que cada um fez. A gente fala, sem individualização das condutas. A acusação ela não mostra o que cada um fez, não apresenta provas do que cada um fez, como no caso da Débora, em que a única coisa que tinha lá era a foto dela escrevendo "perdeu o mané" na estátua. O que não quer dizer nada em relação aos crimes de golpe de Estado, abolição do Estado Democrático de Direito. No caso dela, nem em relação ao crime de vandalismo, só tinha ali a escrita na estátua, lavou, saiu. Quando não tem prova individualizada da conduta de cada um, você não condena. Você não pode dizer, por exemplo, que a Débora estava lá praticando crime de golpe de Estado, associação armada violenta, associação criminosa armada, abolição do Estado Democrático de Direito. Você não pode dizer. Por quê? Porque só tinha ela escrevendo. No máximo, você podia dizer, não, tem um dano aí, tem um tipo de vandalismo aí. No máximo. Então você não pode dizer que, porque estava todo mundo no meio de uma multidão, então todo mundo tem que ser condenado junto. Não pode fazer isso é absolutamente errado, isso fere anos de avanço civilizatório em relação ao direito penal. Você não pode condenar um filho pelo que o pai fez, o pai pelo que o filho fez, não pode. E é exatamente o que o Moraes e os demais fizeram. Você não pode condenar, nessas situações você absolve se você não tem prova do que a pessoa individualmente fez. Porque a dúvida no direito penal favorece o réu e não a acusação. Porque se você não tem prova do que ele fez, você simplesmente não tem prova de crime dessa pessoa. Isso é básico. E mais, em segundo lugar, o André Mendonça ele disse que não tem prova também em relação à intenção. Ele chamou ali de dolo, que é o termo técnico. Você não tem prova da intenção daquelas pessoas de que elas queriam de fato abolir o Estado de Direito ou dar um golpe. Pode ser que estivessem só acampando pacificamente em frente aos quartéis, ou no caso de quem depredou, não era que ele estava julgando aí, mas vamos estender para os outros casos, tá? No caso de quem depredou, você pode ter a intenção de vandalizar, e aí você condena pelo vandalismo, mas não pelos outros crimes. Ou, para quem só estava lá, podia ser que a pessoa estava lá protestando contra a eleição de Lula, ou contra a interferência eleitoral do TSE, exercendo aí o seu direito à reunião e à livre manifestação. O ponto é, sem prova você não condena. E não só falta a prova do que cada um fez, mas falta a prova da intenção dessas pessoas. No nosso direito, a pessoa só pode ser condenada por um crime intencional se a gente provar a intenção dela. E nesses casos, simplesmente não tem provas.
Por isso, o advogado André Marcília, ele bem resumiu a decisão aqui do André Mendonça. Olha aí na tela. Mendonça acertou no voto. Se alguém depredou, o ilícito é a depredação. Pro restante das pessoas que só se manifestou, a absolvição. Não teve dolo, ou seja, não teve intenção. E mesmo que houvesse intenção, seria um crime impossível. Ele está falando aqui dos crimes de golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito. Seria um crime impossível, que não se pune. Por quê? Porque não tinha tanque, não tinha arma, não tinha meios eficientes para depor o Estado, para mudar o presidente da República, ou assim fosse, ou algo nessa linha, só porque as pessoas estavam lá depredando o prédio público. Então é impossível a partir disso você conseguir depor um presidente. Ainda mais porque, olha, era um feriado, gente, não era nem dia de semana. Estavam ali depredando um lugar físico. Como é que você vai dar um golpe sem você tirar as pessoas do poder? Isso é infactível, é isso que ele está falando aqui. E aí ele diz, olha, essa aqui é a técnica, é o que é certo. O resto é política. O resto é política. Parabéns, olha, ministro André Mendonça, você fez justiça, você fez a coisa certa. Mas em consequência disso, você humilhou o Moraes e os outros colegas que trocaram a sua toga, a toga deles, pela política. Ou melhor, que se tornaram verdadeiros políticos de toga. O que é uma contradição em termos, ou melhor, deveria ser em qualquer democracia que se preze. Ao dar um voto tecnicamente perfeito, de acordo com o direito, você não só fez a coisa certa, você mostrou ao Brasil e aos demais ministros do STF o que é ser um juiz. E assim você expôs os outros que não são. O meu pai, ele faleceu no último mês de dezembro e ele me ensinou muitas coisas. Uma das frases mais marcantes que ele me dizia era a seguinte: o traste valoriza o contraste. O traste valoriza o contraste. O que ele queria dizer com isso é que a gente avalia tudo no mundo por meio de comparações. Uma pessoa é boa ou ruim, bonita ou feia, tomando em conta o quanto as outras pessoas são boas ou ruins, bonitas ou feias. Então a beleza da decisão do André Mendonça, ela ressalta a feiura, por meio do contraste, ela ressalta a feiura da decisão dos demais ministros. A justiça ressalta a injustiça. A humanidade ressalta a crueldade dos demais. Agora eu quero ouvir a sua opinião. O que você achou aí do voto do ministro André Mendonça? Me conta aí nos comentários, curta o vídeo, se inscreve no canal, clica no sininho, como aqui embaixo, aqui para você ver análises como essa sempre, para não perder, e se torne membro do canal para você apoiar o nosso trabalho. E guarda aí com você esse ditado do meu pai: o traste valoriza o contraste. Que a gente possa fazer sempre um bom contraste em relação aos trastes que a gente encontra por aí ao longo da nossa vida. Um grande abraço. Escândalo na CBF. O Ronaldo Fenômeno ele tentou se tornar presidente da CBF e para isso ele jantou com Gilmar Mendes, mas foi barrado por uma série de interesses que vão te deixar aí de cabelo em pé. Gente, esse escândalo da CBF tá dando muito, mas muito pano pra manga, e eu já tenho 2 vídeos sobre isso aqui no canal. O primeiro explicando para você em detalhes o escândalo, e o segundo mostrando como que jornalistas da ESPN que denunciaram o caso foram censurados. Os 2 vídeos estão na descrição aqui, também vão aparecer na tela no final para você poder ver depois. Mas eis que, no meio desse escândalo todo da CBF, a gente descobre que o Ronaldo Fenômeno, um atleta brasileiro icônico, talentoso, premiado, que tem a competência, a história para estar na frente de uma entidade como a CBF, ele tentou se tornar presidente da CBF, mas ele esbarrou no meio do caminho em vários interesses sujos e teve que ir até mesmo à casa do ministro Gilmar Mendes para pedir apoio. Como assim, Deltan Gilmar Mendes? Gilmar Mendes do STF? O que tem a ver? O que ele tem a ver com isso? Para, Deltan! Pois é, gente, fica aqui comigo que você vai entender mais esse desdobramento do escândalo e quem já viu os vídeos anteriores já deve estar aí ligando os pontos. Primeiro, dá uma olhadinha aqui no contexto, lê aqui comigo essa matéria que saiu no Estadão em dezembro de 2024. Ronaldo articula candidatura na CBF em meio à crise nos bastidores e com Edinaldo, que era então presidente da CBF, debaixo de pressão. Qual que era a ideia do Ronaldo? A ideia era apresentar para as federações um projeto de investimento privado que nunca antes foi visto para o crescimento sustentável do futebol em cada estado do país e, especialmente, reconstruir a credibilidade da entidade máxima do futebol brasileiro, com a velha paixão nos novos tempos. Porque, segundo o Fenômeno, o respeito do futebol brasileiro precisa ser resgatado. E como precisa, Ronaldo? E como precisa? Você está certinho. Ou seja,
O Ronaldo, preocupado aqui com a decadência do futebol brasileiro e com os escândalos jurídicos da CBF, ele tentou a presidência da própria CBF para estancar essa sangria e para recuperar, como ele mesmo disse, a credibilidade da entidade máxima do futebol brasileiro que está no lixo. Palmas aqui, ó, pro Fenômeno. Deixa tuas palmas aqui pro Ronaldo Fenômeno nos comentários, porque a gente precisava de uma figura como ele para tentar tirar do lixo essa entidade. Mas o que ele precisaria fazer para ele ser eleito ao cargo de presidente da CBF? A tarefa, gente, é hercúlea. Olha aqui para você entender. Ronaldo se lançou pré-candidato e desde então ele tem buscado apoio para tornar viável a candidatura. O ex-jogador da seleção ele precisa do apoio de pelo menos 4 das 27 federações e de 4 clubes das séries A e B do Campeonato Brasileiro. Sem isso, ele sequer entra na disputa. Pelas regras eleitorais da CBF, na eleição presidencial, o voto das federações tem peso 3, dos clubes da Série A é 2 e dos clubes da Série B é 1. Logo, é possível ganhar o pleito só com os votos das federações. Daí a importância do Ronaldo viajar pelo Brasil para angariar apoio dos cartolas. Hoje o cenário é desfavorável ao Fenômeno, de modo que nenhum dos presidentes das federações está contra o Edinaldo, que era o então presidente. E você já vai entender por que nenhum dos presidentes das federações estava contra o Edinaldo. Você já vai entender isso. O que fez o Ronaldo desistir da disputa? E deixa eu te dar um spoiler. Envolve muito, muito, muito dinheiro. E nessa busca de apoios, com quem que o Ronaldo Fenômeno se encontrou? Adivinha? Com o ministro Gilmar Mendes, que hoje é uma das pessoas no Brasil com mais influência na CBF. Na verdade, é uma das pessoas com mais influência em todo o Brasil, mas inclusive na CBF. Algo que quem já assistiu aos meus 2 vídeos anteriores sobre esse escândalo já sabia. Só que uma reportagem da revista Piauí sobre o envolvimento do Gilmar Mendes nesse escândalo da CBF revelou muito, muito mais do que isso. Dá uma olhadinha aqui no que disse a Piauí em relação a esse aspecto. O resto eu já falei nos 2 vídeos anteriores, mas em relação a esse aspecto, narrado pelo jornalista Felipe Moura Brasil, lá no Papo Antagonista. Dá uma olhadinha aqui, ó. O empresário e ex-jogador Ronaldo Fenômeno, de acordo com a reportagem, chegou a jantar com Gilmar na casa do próprio ministro em Brasília, em busca de apoio para sua candidatura alternativa à presidência da CBF. Ele é ponta firme, teria dito Gilmar sobre o aliado Edinaldo Rodrigues a Ronaldo Fenômeno, que acabou desistindo de concorrer. O presidente da entidade, o Edinaldo, inclusive, interrompeu um plano de cerca de 60 milhões de reais para capacitar árbitros brasileiros, que são muito criticados, tem uma série de polêmicas aí no Campeonato Brasileiro, alegando questões orçamentárias, mas deu belos reajustes nos contra-cheques da cartolagem. Cada um dos 27 presidentes da federação, que ganhava 50 mil reais por mês até 2021, hoje ganha 215 mil reais, com direito a 16º salário. E o Edinaldo se reelegeu com votos de todos eles. Segundo a revista, a CBF ainda pagou hospedagem... Gente, isso é uma vergonha. É uma vergonha. Você que assiste futebol, você que é brasileiro, você que acompanha, que quer uma entidade bem gerida, que quer o dinheiro bem empregado, olha como que as coisas funcionam. Vocês entenderam por que o Ronaldo Fenômeno não conseguiu o apoio de nenhum dirigente de federação? Vocês entenderam? Será que tem a ver, por acaso, com o fato de que todos os 27 dirigentes que até 2021 recebiam 50 mil reais de salário, o que já é uma bolada, né? Eles passaram a receber 215 mil reais de salário por mês? Com direito a 16º salário? Não, para. Vocês já ouviram falar disso? 16º salário? Com 5 meses de salário, cada um desses dirigentes já vira milionário. Se esse vídeo está te ajudando a entender como que funcionam os bastidores do futebol brasileiro, curte com força para mais gente entender e receber essa informação. E quem foi o responsável por esse aumento absurdo de salário, dessa boquinha aí? Adivinha? O Edinaldo Rodrigues, aliado e parceiro de Gilmar Mendes. Ele que está hoje no comando da CBF unicamente por conta de uma liminar dada pelo próprio Gilmar Mendes. Sem falar aí de todos os privilégios e mordomias mencionados no vídeo que você acabou de ver. É um escândalo de proporções gigantescas e que nós não sabemos ainda onde é que vai parar. Agora eu quero ouvir a sua opinião sobre essas informações escandalosas de bastidores, sobre essa briga de poder na CBF que envolve até ministro do Supremo. Não devia, mas envolve. Conta aí pra mim nos comentários e curte o vídeo para mais gente ver isso, se inscreve no canal, clica no sininho para você não perder análises como essa e se torne membro aqui do canal para você receber nossos vídeos exclusivos, além dessa ser uma forma muito bacana de você estar apoiando o nosso trabalho para que ele possa continuar. Muito obrigado e um grande abraço.